Ainda não. Eu coloquei. Ah, sim, agora sim. Bom, gente, oficialmente vamos iniciar o nosso terceiro dia da semana de publicidade, propaganda e design gráfico. Lembrando que essa semana é uma semana nacional e ela ocorreu segunda-feira aqui conosco na região. Ontem foi uma palestra e nós escolhemos para a nossa grade aqui de palestras a Júlia Rezende, que é da branding do Itaú, e nós assistimos a palestra dela. Nós tivemos também outras palestras que eu até passei para o pessoal de publicidade, mas às 10h30 da manhã, então era bastante inviável para vários que estão atuando no mercado, mas fizemos vamos dizer assim, esse programa atendendo então mais regionalmente, com palestras até sexta-feira e hoje, amanhã e depois, elas serão aqui nessa nossa sala, tá? Eu queria só reforçar que um pouquinho mais, bem próximo ao final do nosso palestrante, eu coloco aqui no chat um forms para que vocês preencham. No primeiro dia, que foi na segunda, esse forms é nosso. A palestra de ontem, eles tiveram um controle pela entrada das pessoas e eles nos mandarão isso depois. Mas aqui, no primeiro dia, nós tivemos a entrada de 37 pessoas e o registro tem 32. Então, alguém deixou de assinar. Eu estou fazendo um comparativo do que está aparecendo na tela para mim, das pessoas que entraram, com o forms preenchido. Mas não deixem de preencher, por favor. É isso que pontuará como atividades complementares. Gente, hoje, Helena, eu vou fazer diferente. Hoje, quem apresenta o Henrique é você. Tá sem som, sem som. Boa noite, gente. Bem-vindo, Henrique. Agradecemos a sua participação, a sua presença, o seu aceite, que você esteja hoje conosco aqui. Eu vou aproveitar que está na tela já, então vou fazer a leitura do que está na tela. A palestra dele vai ser E Depois? Perspectivas para o consumo pós-pandemia. Henrique Tucci ou Tucci? Tucci. Isso. Henrique Tucci, ele é psicólogo, analista do comportamento, mestre em educação especial, professor universitário, coordenador de cursos de graduação e pós nas áreas de psicologia, comunicação e gestão, cofundador e diretor-geral da FAPSI, Faculdade de Psicologia, em Ribeirão Preto. Foi uma indicação do nosso professor Rodrigo, tá? Muito bem-vindo e, por favor, fique à vontade. Eu só vou pedir um favor antes, Henrique, assim, Juca, Kenny, Helena e eu vamos fechar também as nossas câmeras para que você fique mais na tela, tá bom? Obrigado, boa palestra. Obrigado, boa noite a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, né, a vocês, professores, todos da Unimetrocamp que me convidaram para estar aqui, é um grande prazer. Em primeiro lugar, o professor Rodrigo Sanches, que fez o convite. Aqui presentes, né, a professora Helena, na coordenação, que também tive contato recente. Professor Luiz Carlos, professor Kenny, professor Juca, muito obrigado. É um prazer estar com vocês, sempre muito importante a gente poder ter esse tipo de diálogo e realmente talvez trazer algum tipo de contribuição. A minha expectativa é que hoje a gente possa ter um bate-papo e que eu possa fluir uma conversa um pouco sobre esse assunto que eu acho que é muito atual, presente em nossas preocupações. Eu, de fato, como vocês já comentaram, o professor Helena já falou, sou psicólogo, analista do comportamento, e a trajetória na psicologia começou até de forma recente, há quase 20 anos, 17 anos, e antes disso eu tive uma história dentro da comunicação. Eu também atuei na área de publicidade, fui desde diretor de redator a diretor de criação de algumas agências no interior de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Tive a minha própria agência e também desenvolvi o meu trabalho
junto a algumas empresas na área de marketing e comunicação. Então, eu acabo sempre aliando um pouco os conhecimentos desse tempo de prática na comunicação com a formação em psicologia, né? Depois do mestrado em educação especial também tive a oportunidade de desenvolver o doutorado na área de saúde mental, né? Na área de psiquiatria, aqui na medicina da USP Ribeirão Preto, e com isso eu pude discutir em alguns momentos comportamento de consumo a partir de algumas outras vivências, e eu espero que eu possa hoje trazer para vocês aqui um olhar que complemente toda a formação que vocês já têm, que é muito boa, com certeza, na Unimetrocamp. E quando eu estava trazendo o tema da palestra, né, falando esse título, né, o E depois, lembro muito das pessoas, né, às vezes até crianças em viagem perguntando, e aí, quando chega? Quando vai ser? E eu vejo a mesma ansiedade nas pessoas hoje, querendo saber o que vai acontecer depois da pandemia, né? Como vai ser o novo normal. E aí eu já começo, né, nas oportunidades que eu tenho de falar sobre isso, a discutir até essa concepção de novo normal. Eu sou contrário a ela, não sou muito favorável a essa ideia, dessa perspectiva de um novo normal, porque as pessoas, quando falam novo normal, estão se referindo ao antigo cenário que existia até 2019, antes do processo todo da pandemia. Eu acredito que aquele cenário como era, ele já não vai existir nunca mais, e isso não é de nenhuma maneira ruim. Eu penso que isso é uma evolução importante. O que a gente vai discutir aqui hoje, de algumas tendências que estão sendo já verificadas nos comportamentos das pessoas e comportamento de consumo, são tendências que, em muitos dos casos, eram já presentes antes da pandemia. Então, eu acredito que quando a gente fala em novo normal, está muito ligado à ansiedade que as pessoas têm e estão vivenciando e querendo ter algum tipo de esperança, né, de terem uma vida mais confortável, com menos preocupações com relação à saúde e própria economia. Então, eu acho que eu não trabalho muito com a ideia desse novo normal. Eu penso que as mudanças que estão acontecendo durante esse período de pandemia, pensando que a gente já está praticamente 2 anos vivenciando essas mudanças, vão ser mudanças que vão permanecer e muitas vezes vão evoluir. Porque imaginem que o mercado, né, as empresas estão durante 2 anos vivenciando transformações, modificando muitas vezes a cadeia de logística, modificando a abordagem do mercado, os canais de venda, e isso afeta todo um ecossistema. Todos os veículos de comunicação sentiram mudanças, os diversos mercados em que a gente está inserido também sentiram mudanças e se adaptaram, né? Houve uma significativa redução de custos em algumas áreas, com aspectos como o home office, e que muito dificilmente as empresas vão retomar patamares de custos pré-pandemia, né? Eu acredito que certas mudanças aí vieram ser consolidadas, as pessoas muitas vezes entraram em contato com outras formas de trabalho, outras formas de consumo, e isso veio para ficar. Então, a mudança que eu vejo na economia durante esse período todo, eu acredito que são mudanças que vieram para ficar. Uma empresa que fica fechada durante 2 anos, né, trabalhando muitas vezes em home office, não é mais a mesma empresa. As pessoas que trabalham nessa empresa tiveram outras experiências de trabalho, tanto trabalho coletivo, interpessoal, quanto trabalho no sentido de produtos oferecidos, a maneira de a empresa se comportar. Então, eu penso que quando às vezes as pessoas estão perguntando e depois, às vezes a gente pode pensar já no e agora, né? E agora o que a gente pode fazer? Então, para poder estabelecer uma linha de base, né, uma forma da gente poder ter alguns pontos em comum e explicar um pouco de como eu vejo certos aspectos do consumo, eu vou passar por algumas que são definições muito fundamentais para a psicologia do consumo, e começo, né, trazendo essa provocação do Walter Longo, que é parafraseei um trecho, né, de algumas apresentações que o Walter Longo faz, baseado no seu livro, O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia. Eu acho que ele foi até feliz nessa provocação, que essa provocação está presente na fala dele desde antes da pandemia,
dizendo que a tecnologia mimou a sociedade e o consumidor. E eu acho que a gente, em certos aspectos, realmente está muito mimado com as possibilidades que a tecnologia vem nos trazendo. A gente agora tem acesso a muitas informações de forma muito rápida, a gente obtém, né, a possibilidade de comparar produtos, serviços e preços, e a gente consegue ter um atendimento diferenciado quando estamos usando as novas tecnologias. Então, acho que essa provocação do Walter Longo, quando ele fala da tecnologia mimou a sociedade, eu acho que traz para a gente um olhar sobre esse consumidor, de como vamos tratar esse consumidor para que ele se mantenha aí consumindo nossa marca ou fiel à nossa empresa. Então, com essa provocação em mente, eu gostaria de passar para vocês aí alguns pressupostos sobre consumo e comportamento de consumo. A primeira diferenciação que acho que é importante é tratar da palavra consumo, que obviamente aí é derivado do verbo consumir, e o verbo consumir nos descreve o gastar, desgastar, ingerir e dar fim, muitas vezes, a algum tipo de objeto ou insumo. O consumo, então, ele, a partir do nosso verbo de ter um movimento de consumo, de desgaste, de uso, nos faz pensar sobre o processo de consumo das pessoas. Quando eu comparo consumo com consumismo, o que a gente tem na segunda palavra consumismo é um acréscimo desse sufixo ismo, que sempre nos traz a ideia de generalidade, de um conceito aplicável a um grande grupo, um conceito geral. E quando a gente está falando de consumismo, a gente está falando da sociedade, do movimento em que existe um consumo acelerado em diversas categorias de produtos e serviços. Então, quando eu falo de consumo, eu falo do processo individual, de como o indivíduo seleciona aquilo que vai adquirir e utilizar em sua vida. E quando a gente fala em consumismo, a gente está falando dos movimentos da sociedade que levam a gente a ter, em alguns momentos, um consumo excessivo, como já tivemos aí anos antes dessa pandemia, e também outros momentos de um consumismo mais voltado a aspectos, como a gente vai ver, que são a tendência de saúde, de bem-estar, de comunidade. Então, o que a gente vai discutir hoje, mais do que o aspecto da sociedade, é o aspecto individual. A gente vai falar bastante do consumo, enquanto um processo individual de relação com a sociedade, né? Quando a gente fala, então, de consumo, eu estou falando de características de um indivíduo, e não as características da sociedade que ele está inserido. E a gente vai ver, nessa delineamento que a gente está fazendo aqui sobre o conceito de consumo, que isso vai ser muito importante para a gente ter uma forma de não só compreender o que está acontecendo, mas também de dirigir os nossos próximos passos. Vou apresentando para vocês aqui e vocês fiquem à vontade, né, para que a gente possa interagir também à medida que surgirem questões. Então, quando eu falo de consumo, a gente está falando do comportamento de escolher aquilo que vamos consumir. Esse é o principal aspecto, né? Quando a gente está falando das determinantes que a gente pode interferir enquanto comunicação, enquanto marketing, a gente está falando exatamente do comportamento de escolha do indivíduo. E a gente tem que lembrar que, como a gente estava delimitando o indivíduo e sociedade no primeiro momento, falando de consumo e consumismo, a gente precisa lembrar que todo o nosso consumo ele vai influenciar o ambiente em que a gente vive, e esse ambiente influenciado e alterado vai influenciar de volta novos consumos de cada um de nós. Quando eu estou comprando, buscando um determinado tipo de produto, né, produto vegano, por exemplo, eu estou dizendo para as lojas e para o mercado como um todo que existe essa necessidade, que eu estou procurando esse produto. E se essa necessidade for um comportamento presente numa quantidade de pessoas suficiente para que atinja metas dessa empresa, essa empresa vai começar a oferecer mais produtos veganos no mercado. E, consequentemente, a gente vai perceber que o mercado mudou, né? Que a gente tem mais oferta de produtos veganos, tendo a impressão de que a sociedade como um todo mudou. Mas a gente está percebendo que
existe essa relação do indivíduo com a sociedade através do consumo, determinando como vai ser a sociedade. Existe, por exemplo, hoje, essa necessidade, né, muito atual de mudança das nossas matrizes energéticas, que faz com que a gente precise não recorrer mais a combustíveis que são fósseis e buscando alternativas de energia mais verde, né, que sejam mais viáveis, sustentáveis. E isso faz com que as empresas, como a gente tem visto recentemente, essa semana, uma supervalorização da Tesla no mercado, exatamente porque estão oferecendo uma alternativa e redefinindo o mercado de transporte. Então, é o consumidor buscando alternativas mais eficientes, já que temos uma matriz energética que o custo está muito alto para as pessoas e para o mundo, né, para a natureza de uma forma geral, e as empresas devolvem esse movimento oferecendo uma gama cada vez maior de produtos desse tipo, o que altera a sociedade como um todo. Então, eu penso que o consumo ele é muito determinante das características da nossa sociedade. É muito importante para definir os parâmetros da nossa vida. E a gente tem que pensar, quando a gente está falando de comportamento de consumo, em diferenciar intenções e escolhas. A gente ouve muito falar em vários, né, autores, inclusive, que tratam de comportamento de consumo, da ideia de intencionalidade, né, de que as pessoas têm uma intenção de compra. E isso vai remeter a aspectos mentalistas, né, de uma ideia de que existe uma ideia pronta, um construto mental que a gente diz, né, do indivíduo desejante, do indivíduo que quer coisas, quer consumir. E a gente vai apresentar aqui um paradigma diferente. Eu vou falar das escolhas do ponto de vista da análise do comportamento, que é uma área da psicologia que eu estudo há bastante tempo, e estudo o comportamento de consumo com base na análise do comportamento, em que a gente desloca o foco desses desejos, que muitas vezes são difíceis de ser definidos, de serem delimitados, e nós vamos falar dos comportamentos do indivíduo de consumo que iniciam com os comportamentos de escolha. Então, quando a gente percebe algumas compras que muitas vezes não são racionais, a gente começa a se questionar, por que o indivíduo resolve comprar um Opala antigo, reformar, trocar motor e investir muito dinheiro no carro que consome muito? Quais são as razões? Qual é o racional por trás dessa compra? E a gente vai perceber que o motivo desse indivíduo comprar um carro antigo e reformar é muito diferente do motivo de alguém que acabou de começar uma vida profissional e precisa de um carro econômico, 1.0, um vendedor que viaja muito com o carro. Muito diferente de outra pessoa que pode comprar um carro para exibir um status, né? Um carro importado, talvez muito chamativo. Então, quando a gente percebe que as pessoas compram produtos, serviços, que muitas vezes a gente não consegue racionalmente descrever o processo de compra, a tendência é que as pessoas remetam a desejos, né? Procurem explicações dentro de um universo muito impalpável e que a gente entende que não nos ajuda a compreender mais claramente o processo de consumo e muito menos não nos ajuda a interferir no processo. Eu acho que é o principal aí do nosso trabalho dentro da comunicação e marketing, que é encontrar as maneiras de tornar a compra mais provável. Então, a medida que eu trago, né, a proposta que eu trago, é essa discussão sobre as escolhas, o comportamento que o indivíduo tem entre escolher um produto e, de fato, comprá-lo. Eu acho que é importante a gente usar essa frase que a gente traduz bastante do que a gente entende do comportamento de consumo, que é entender que as explicações do futuro estão no passado. Não é só uma frase sonora, é uma frase que realmente reflete a maneira como a gente vai identificar todo o processo de compra de cada pessoa. A gente vai olhar para a história das compras anteriores desse indivíduo e das relações que esse indivíduo teve com a marca, com o produto, com a empresa que distribui esse produto. Quando a gente olha para esses comportamentos que aconteceram na história desse indivíduo, ou até comportamentos que ele observou na sua família, de pessoas comprando,
a gente está conhecendo a história comportamental, a história do comportamento de compra desse indivíduo. Cada comportamento, dentro da nossa ideia da análise do comportamento, a gente vai saber que cada comportamento também tem consequências. E essas consequências vão favorecer que a pessoa volte a agir daquele jeito ou não. Então, quando a gente consegue descrever o processo de uma forma muito empírica, até dentro da abordagem da psicologia, a análise do comportamento é entendida como uma das teorias baseadas em evidências, né? Então, se utiliza de dados científicos, de pesquisa, para descrever os processos e os seus procedimentos. A gente vai perceber que, quando a gente pode realmente descrever, conhecer ou estimular que a pessoa conheça a sua história de compra em relação com os produtos, a gente vai conseguir ter um pouco mais de previsibilidade com as próximas compras. Eu sei que, por exemplo, o indivíduo que compra esse carro velho, pode ser que ele esteja, com essa compra, ativando memórias do passado, com a relação com o pai que tinha determinado carro, ou com algum modelo saudosista, né, de se remeter a um outro momento da história em que ele acha que fica mais confortável, e talvez a gente comece a encontrar algumas explicações para algumas escolhas que as pessoas fazem, sempre olhando para a história de compra do indivíduo. A gente vai olhar, então, dentro do passado da relação dessa pessoa com o produto, com a empresa, com a marca, as razões dele continuar se relacionando com essa empresa, com essa marca, com esse produto. O modelo mentalista, que acha que existe uma mente, né, por trás dos processos de compra, ele é um modelo um pouco falho, porque, na verdade, quando a gente diz que existe um desejo na mente do consumidor, a gente está atribuindo a razão de compra a uma entidade que não pode nem ser medida, né? A gente nunca mediu uma mente de indivíduo, né? Não existe uma possibilidade de descrever onde é que estão guardadas algumas intencionalidades. Mas a gente consegue descrever a história da relação de indivíduo com determinada marca. A gente vai explorar um pouco mais isso para frente. Essa imagem que eu trago para vocês aqui é uma imagem de uma fila, né? E esse é um dos ambientes muito ricos em que a gente tem a oportunidade de observar pessoas. E quando a gente observa pessoas, a gente vê os comportamentos, às vezes, mais estranhos, né? A gente percebe pessoas que estão na fila ansiosas, a gente não sabe bem por quê, está dentro da vida dela, dentro das memórias dela, a relação dela com fila, aquele momento da vida dela, faz com que ela ache, se comporte de uma maneira, e a gente não tem uma explicação para esse comportamento. O que eu posso dizer é que eu vejo uma pessoa na fila. Às vezes ela está tentando furar a fila, atravessar a frente de outras pessoas. Às vezes ela está distraída na fila. Às vezes ela está descontraída, ouvindo música. E esse comportamento do indivíduo que eu observo, apesar de ser um comportamento que acontece dentro do ambiente comum a todos que estão na fila, né? Se eu supor que eu esteja falando de um banco, todas as pessoas que estão na fila do banco estão ali com o propósito de ir ao caixa para fazer algumas operações bancárias. E apesar de sermos pessoas, então, que são clientes do mesmo banco, que estão naquele mesmo dia, na mesma hora, naquele banco, para realizar algum procedimento financeiro, a forma como cada um lida com estar na fila é absolutamente diferente. E aí a gente pode pensar, o que é que afeta esse comportamento? É isso que nos interessa pensar. A gente não vai, a partir de uma ideia abstrata, dizer o que a pessoa é. O que eu posso fazer é tentar entender as histórias desse indivíduo em filas, as histórias desse indivíduo naquele banco. E a partir de uma série de informações dessas influências do contexto, e até mesmo do dia em que a pessoa está ali na fila, a gente vai poder descrever melhor por que ela age do jeito que age, diferente de todos os outros na mesma fila. E a gente vai perceber, né, que existe um conjunto de variáveis que a gente deve observar. E são variáveis tanto internas do indivíduo, as memórias dele, as experiências anteriores de fila, se ele foi mal atendido, bem atendido,
se ele está atrasado com algum compromisso, assim como as variáveis externas. Ali na fila, ele pode, né, ser deslocado, a fila muda de lugar, entra alguém preferencial na frente, muda a fila sem que ele tenha feito nada. E pode ser que também o dia esteja chuvoso, ele precise sair mais rápido, o que vai ser um conjunto bem grande de variáveis internas e externas que interferem no comportamento do indivíduo. Além disso, tem o trabalho da comunicação e do marketing, que eu acho que é muito importante e relevante, que a gente tem que valorizar muito, porque ele é um trabalho que vai determinar, enquanto variável externa, modificações nesse comportamento de compra. Então, a gente tem promoção de vendas, quando a gente tem no supermercado, imaginando esse outro ambiente de consumo muito comum, né? A gente pode encontrar comunicação na ponta de gôndola, no ponto de venda, posicionamento de produtos, que a gente sabe que no supermercado é muito comum, né? Ter até um leilão da posição do produto que está mais à vista do consumidor, e até a distribuição dos produtos por setores dentro de uma loja. Tudo isso são as variáveis que vão afetar o comportamento do indivíduo. Usando bastante esse exemplo do supermercado, a pessoa muitas vezes entra na loja do supermercado, do hipermercado, para comprar determinado produto, vai comprar, de repente, uma vela para um aniversário, e acaba ali, quando recebe o estímulo visual na gôndola, onde encontra a vela, encontra também um copinho, encontra o chapéu, encontra outros produtos de aniversário, e com isso pode alterar a compra que ia fazer. Ele vai lá pensando em comprar a vela do bolo de aniversário e acaba gostando de levar um pratinho diferente, garfinhos, copinhos e todos os outros produtos que foram dispostos de maneira a estimular aquela compra. Então, relacionados a ele. Isso é muito comum, né? O pessoal colocar o saca-rolhas perto do vinho, o queijo perto do macarrão, como uma forma de sugerir compra. Isso vocês sabem bem, isso é bastante estudado quando a gente fala de disposição de produto em PDV. E também a gente vai falar um pouco dessa questão das influências sociais, das compras que a gente faz, não só por conta das minhas variáveis internas, mas por conta dessa variável externa específica, que é a aprovação social, que eu tenho ou espero ter das pessoas. Então, quando a gente olha para esse conjunto de variáveis, apesar de ser um conjunto bem grande de variáveis internas, externas, históricas, a gente passa a ter uma compreensão mais concreta do processo de consumo. A gente vai entender que existem possibilidades de interferir em diversos desses momentos. Lembrando que a gente está hoje passando por uma variável externa muito complexa, que é exatamente a pandemia, né? Que é o objetivo nosso aqui de reunir todos esses pontos de vista, né? E reunir esses aspectos que afetam o comportamento de consumo. E aí, usando algum autor que trabalha com consumo, na análise de comportamento, são o Bennett Hacker, que fala exatamente isso, que quem compra o produto não é a mente, não é o desejo de alguém. Quem compra o produto é um ser humano completo. É um ser humano com uma história de vida, com desejos e com contextos em que ele vai receber influências para fazer suas escolhas de compra. Então, o responsável é o indivíduo, que vai encontrar na sua história de comportamento de compra explicação para as compras atuais. E aí, esse outro autor também é um analista do comportamento, Gordon Foxall, que trouxe essa frase bastante interessante, que trata de como as variáveis interferem no processo de compra. Ele fala que das inovações, né, dizendo que 80% das inovações não são bem-sucedidas na aceitação pelo mercado, mesmo quando seus lançamentos foram precedidos de sofisticadas pesquisas de mercado. É claro que é muito mais didático quando eu trago um exemplo de uma inovação como o iPhone, que de fato foi disruptiva e mudou o mercado. Mas muitas inovações não são aceitas exatamente porque, em alguns momentos, não consideram o contexto de vida do indivíduo, algumas outras influências que podem afetar o comportamento de compra do produto. E um ícone desses casos, né, um exemplo que eu trago que é um pouco mais antigo, talvez nem todos conheçam,
é o exemplo da New Coke. É clássico aí, provavelmente vocês já até tenham discutido isso em sala de aula, mas vale a pena a gente trazer esse ponto para ressaltar a ideia das variáveis afetando a adesão à inovação. Para quem não sabe da história, a Coca-Cola, durante muito tempo líder de mercado, desde os anos 80, sofreu uma concorrência muito forte da Pepsi dentro do mercado, o principal mercado deles são os Estados Unidos, e a Pepsi lançava, né, inovações, modificações de produto, e a Coca se sentiu muito afetada com determinados períodos em que a venda caiu, né, em relação a esse concorrente, teve uma queda histórica, e a Coca passou a se preocupar com a formulação do seu produto, exatamente percebendo que o concorrente tinha uma variedade de produtos grande e eles tinham um sabor já muito tradicional. Então a Coca iniciou um processo de pesquisa extenso, muito caro, investiram realmente milhões de dólares numa pesquisa que procurou identificar aspectos do paladar e da preferência de consumo dos consumidores aí de refrigerantes. Então, fizeram diversos testes cegos, né, em que a gente não identifica a marca do produto, mas apresenta para o consumidor um copo com determinados líquidos, né, refrigerantes, para o teste cego. Ela consome aquele produto sem saber qual é a marca. E ela declara se gostou ou não gostou, as suas impressões do produto. E durante todo um processo de pesquisa realmente bastante extenso, depois de mais de um ano, eles conseguiram identificar um novo sabor que foi muito bem aceito, com uma aceitação maior do que o antigo sabor da Coca e do que todas as variações da Pepsi. Então, eles identificaram um produto que era vencedor, em que as pessoas declararam que preferem, que gostaram e que, portanto, naquele momento, a ideia que eles tinham é que esse produto inovador seria sucesso de mercado. E aí, como já tinha sido, dentro das pesquisas, né, identificado que era uma preferência em relação a todos os outros, inclusive ao antigo sabor da Coca, eles lançaram como a nova Coke, né, a New Coke. Na verdade, a marca nos Estados Unidos também é Coca-Cola, né, como a gente conhece aqui até hoje, e eles modificaram, usaram o apelido, né, é como as pessoas falavam, é como a gente aqui fala a Coca, né, não fala Coca-Cola, a gente fala só Coca, é como se aqui fosse lançado a nova Coca, né? Então eles lançaram a New Coke nos Estados Unidos. E o resultado desse lançamento foi um fracasso retumbante. Foi terrível a resposta dos consumidores, que passaram a ter uma rejeição muito grande sobre o produto. E foi um espanto, né, geral do início dessa identificação, dessa nova resposta, porque as pessoas tinham respondido de forma muito positiva àquele produto, que era a New Coke, testado anteriormente. Depois de tentar identificar exatamente o que aconteceu, foram feitas outras pesquisas e o consumidor foi ouvido, e a percepção que eles tiveram realmente foi afetada, principalmente pela alteração do layout da embalagem e do nome. Porque o produto Coca-Cola, embalagem na época de 1 litro, né, era um produto icônico na vida das pessoas. Faz parte do almoço de domingo, faz parte do jantar das pessoas, está na família norte-americana há muitos anos. Inclusive, teve, né, a identificação da marca com o ícone do Natal, que inclusive, como vocês sabem, o Papai Noel foi desenhado, né, dentro desse modelo de cores, né, com a roupa daquela cor vermelha, para se identificar com o produto Coca-Cola. Foi feito nas campanhas da Coca-Cola, essa identificação do Papai Noel. Então, a marca e o sabor da Coca-Cola, por mais que naquele momento estivesse perdendo para a concorrência, era um sabor que já estava consagrado e associado à vida das pessoas. Então, o que a Coca ignorou foi o aspecto da relação emocional desse consumidor com o seu produto. Porque quando eles identificaram a preferência pelo novo sabor, eles estavam identificando o aspecto racional da compra. E ignoraram por completo um aspecto extremamente importante, que é o aspecto emocional. As pessoas perderam aquele ícone que está presente na vida há muitos anos. Então, como diz o Gordon, né,
muitas inovações e muitos testes que a gente acaba fazendo dão em nada, né? Realmente não funcionam, porque existem mais aspectos relacionados ao comportamento de consumo do que só a razão, os aspectos racionais, a razão da escolha por alguma característica individual daquele produto. O produto ele vai ser sempre compreendido como um todo, onde ele é consumido, né, o sabor dele, as características de embalagem e o contexto em que esse consumo acontece. O que é muito importante para a gente, pensando também nos aspectos da pandemia. Produtos que conseguiram se posicionar de uma maneira mais próxima do consumidor, que conseguiram se colocar no mercado, né, com um propósito transformador, eles têm uma percepção melhor do consumidor. O consumidor tem uma percepção de qualidade maior pela relação que ele estabelece com o produto. Então, uma curiosidade aí das antigas. E, traduzindo melhor, né, mais claramente esse modelo comportamental, acho que é importante que vocês percebam, né, a forma como a gente descreve o comportamento de consumo. Esse modelo da perspectiva comportamental, o PPM em inglês aí, ele é muito facilmente identificado em qualquer comportamento humano e animal, né? Qualquer animal é treinável dentro desse modelo comportamental. E seres humanos, que somos nós, que temos comportamentos muito mais complexos, também respondemos a esse modelo, porque o que há em comum todos os seres vivos é que a probabilidade de um comportamento acontecer está diretamente relacionada com a consequência que ele me traz. E é isso que a gente vai explorar aqui, pensando também nos aspectos da pandemia. Então, quando a gente está falando de um comportamento de consumir, a gente está falando de uma cadeia de comportamentos muito grandes. É como a Coca-Cola, que tem que considerar a relação do consumidor, a relação emocional do consumidor com a marca, né, com o momento de consumo em família. E cada uma dessas características, que são estímulos que me ajudam a identificar o que fazer, o que comprar, eles estão presentes no nosso dia a dia. Eu acordo com o sol, e o sol pode ser um estímulo que me deixa mais exposto. Eu encontro na rua pessoas que me fazem bem, e isso me torna mais predisposto a determinados comportamentos. Então, todos os comportamentos que a gente tem são encadeados. Quando eu estou hoje aqui falando com vocês podem ter certeza que está relacionado com a minha história de comportamentos. Eu falo em público, eu sou professor, já ministrei palestras, e quando ministrei palestras ou fui ministrar aulas, eu tive consequências reforçadoras, né? As pessoas muitas vezes gostaram do que eu falei, algumas pessoas me convidam para falar, me convidam para dar aula, o que comprova que o meu comportamento de dar palestras e dar aulas está sendo reforçado. Ele aumenta de frequência porque a consequência que eu tenho é pessoas que trazem um reforçador extremamente importante, que é o social, né? Quando eu estou me relacionando com pessoas, o afeto, a relação humana é muito mais importante de qualquer aspecto material de consequência que a gente pode ter. Então, a gente vai entendendo por aí determinantes do comportamento. E até para explicar o comportamento de professor, porque professor tem diversas consequências por dar aula, né? E uma delas é receber dinheiro. E por incrível que pareça, o professor precisa de dinheiro como qualquer ser humano na sociedade moderna, contemporânea. E dinheiro não é o maior reforço que o professor tem. Até virou piada do Chico Anísio lá, né? Quando fala que o salário do professor é baixo, em comparação a outros tipos de remuneração que a gente encontra por aí. E se o professor tem uma remuneração mais baixa que outras profissões, por que ele continua sendo professor? Porque as outras consequências de propósito de vida sendo preenchidas, de relações sociais reforçadoras, são muito mais importantes do que o aspecto material, acreditem, né? É por isso que a gente consegue entender o porquê o professor continua sendo professor. Não é porque o professor é doido ou porque não precisa de dinheiro, é porque tem outros aspectos muito mais importantes no que a gente pode contribuir para a sociedade, das relações que são construídas enquanto a gente ministra aulas. E é isso que vai construindo uma história que vai fazer com que eu continue dando aulas, porque eu tenho tido reforçadores positivos.
eu poderia estar tendo punições. De repente, se ninguém gostasse de aulas, fosse mal avaliado e não conseguisse, né, me apresentar em público, ou para mim apresentar em público fosse muito sofrido, eu teria consequências negativas e isso não faria com que eu continuasse dando aulas. Então percebam que são as consequências que mantêm os nossos comportamentos. A nossa história é importante porque me diz por que eu estou agindo hoje. Então, por conta da minha história de ter dado certo como professor, de ter sido reforçado a dar aulas, eu continuo dando aulas. E o fato de eu continuar sendo reforçado me mantém dando aulas, né? Então, essa é a explicação para qualquer cadeia de comportamentos que a gente vai encontrar. Oi, Henrique. Tá mutado o seu... Voltou aqui? Agora sim, obrigada. Faz tempo, não? Não. Foi quando você trocou de slide. Então, quando a gente está falando de consumir, a gente está falando de uma série de comportamentos, e a série muito grande de comportamentos. Eu escolhi aqui alguns dos principais que a gente vai ter interferência com a própria comunicação. Então, por exemplo, quando eu falo em consumir alguma coisa, comprar um determinado produto, eu procuro esse produto em lojas, né? Vou procurar, por exemplo, um televisor nas diversas lojas do varejo. Quando eu encontro as lojas que têm o tipo de televisor que eu quero, eu vou escolher o modelo de televisor dentro daquela loja. Depois de escolhido, né, e comparado com o que eu tenho de informações, e conversando com o vendedor, e encontrando uma condição de pagamento boa, eu pago efetivamente por essa televisor. Vou levar esse televisor para casa e posso usar ou não. Porque muitas pessoas fazem isso, compram produtos, como por exemplo, muita gente compra livro e não lê o livro. Então, o consumir um determinado produto não é obviedade. As pessoas muitas vezes têm até comportamentos que são patológicos de consumir, ou seja, só comprar e não utilizar produtos, são acumuladores, né? Então, quando eu falo desses comportamentos, eu já descrevi aqui que cada um deles tem uma história. Quando eu vou procurar televisor, uma história de procura, de quais são as lojas que eu procuro. Quando eu estou na loja, eu tenho antecedentes para o comportamento de escolher. Eu já vi na internet determinadas características, já assisti a um influencer falando sobre os novos modelos de televisor e acabo ali tendo o meu comportamento de escolha determinado também por essa história. E com a escolha de determinado produto, né, um televisor, e a minha história de pagamento. Eu costumo comprar, por exemplo, um cartão de crédito. Não tive experiências de muito boas negociações à vista nessas lojas. Então, essa minha história de comprar a prazo no cartão de crédito costuma ser a que determina que eu vá escolher o cartão de crédito como forma de pagamento. E o fato de levar para casa, né, eu acho que está até destacado aqui, porque muitas vezes é um fator que afeta diretamente a forma como eu vou consumir. Porque, vejam, se eu compro esse produto numa loja virtual, eu não tenho acesso ao produto imediatamente. Eu não vou pegar no estoque da loja e levar para casa. Eu, muitas vezes, tenho que esperar que o produto seja entregue. E se eu não tiver confiança na entrega do produto, eu vou, provavelmente, escolher o produto na internet e tentar buscar numa loja física. Então, percebam que a forma como eu vou, na etapa final, adquirir esse produto, levar ou não para casa, também é afetado pela minha história. E isso vai ser determinante para cada pessoa. Tem pessoas que preferem comprar lá na China o produto pela internet e receber por conta do reforço de um preço baixo. E não se importam com o tempo de entrega. Então, é um fator que afeta também o nosso consumo.
E a questão de usar ou não o produto também está bem relacionado com a minha história, né? Eu uso bastante aquele exemplo das pessoas que compram uma roupa para sair, né? A pessoa tem uma história de vida em que talvez quando criança a família escolhia roupas, né, que seriam para o dia a dia e roupas especiais para usar em festas ou eventos de finais de semana. E essa história comportamental acaba afetando ao longo da vida, quando a pessoa vai escolher produtos, realizar compras e depois usar ou não imediatamente o produto. Então percebam que para cada um dos comportamentos humanos, a gente vai encontrar essa relação histórica de antecedentes, a minha história de compra, a minha ansiedade pode ser um antecedente, o jeito, né, então que eu realizo o comportamento com o produto, escolho, pago, e as consequências que eu tenho, que vão ser a próxima influência sobre o próximo comportamento que eu tenho. Então, se eu fiz uma compra à vista e consegui uma negociação muito boa, o fato de eu ter tido como consequência de pagar à vista uma negociação boa vai fazer com que na próxima vez eu tente, em primeiro lugar, pagar à vista. Então, percebam, a gente consegue descrever como que um comportamento se estabelece, como ele se instaura em uma pessoa. Então, a gente consegue fazer esse encadeamento e a gente vai procurar dentro do marketing. Desculpa. Estou à disposição, talvez aí alguém tenha alguma dúvida, não? Acho que não. Então, o que a gente vai perceber é que a gente deve, dentro da comunicação e do marketing, e as empresas, de forma geral, ficar atentos a cada uma dessas etapas, a cada um desses comportamentos da pessoa em relação à loja, em relação ao produto, em relação à minha marca, né? Então, a gente deve ficar atento porque a gente vai ter que, de certa maneira, controlar as etapas de compra uma a uma. E aí, vamos falar sobre comprar um pacote de sabão em pó no supermercado. Como a gente falou agora, eu coloquei Omo aí, não é à toa. Omo, para mim, é uma lembrança mais antiga de marca de sabão em pó. É a primeira que vem à minha lembrança. Está relacionado muito a tempos antigos, quando eu estava desde criança assistindo televisão, e aqueles comerciais do pessoal esticando lençóis gigantescos, comparando marcas, e que marcaram a minha memória, a minha lembrança. Também é uma marca utilizada pela minha família em casa. Então, é uma marca muito presente que tem esses aspectos da minha história, que são aspectos até emocionais relacionados à minha relação com o produto e com a minha família. Então, quando vou ao supermercado buscar um sabão em pó, eu já tenho esse antecedente, essa primeira variável de interferência. Vou ter outras variáveis que são informações recentes. Fiquei sabendo que agora tem esse novo tipo de sabão Omo, que tem uma lavagem melhor, porque eu já estava, né, predisposto a ouvir sobre o Omo por conta dessa lembrança, dessa memória afetiva, e prestei mais atenção ao comercial do Omo, e isso reforçou a ideia desse produto que eu deveria buscar no supermercado. Mas, quando a gente chega no supermercado, o que acontece? Isso aí, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, é uma pequena amostra do que vocês vão achar se colocarem no Google hoje sabão em pó e supermercado. São algumas marcas e suas variantes, né? Então imaginem que eu estou no ponto de venda com o objetivo de buscar o Omo e me deparo com Urca, Joá, Brilhante, Bye Bye, BenTV, Aju, Girassol, Girandosol, Alá, Tixan, outro Brilhante, outro Tuff, Galo. Eu a princípio olhei, vi uma embalagem amarela, falei assim, nossa, é macarrão Galo? Não, é sabão em pó amarelo, Galo. Guarani, outro tipo desse Girandosol. E assim a gente vai, no ponto de venda, encontrar uma diversidade gigantesca de marcas, muitas que brigam por posicionamento, que vão estar talvez mais acessíveis, e vão ter, então, vão se transformarem em outras variáveis que vão afetar a minha compra. Eu não compro simplesmente o Omo, eu já vou ficar em dúvida, porque a mesma característica de lavagem perfeita também é falado pela Tixan. E a Tixan, que é o antigo IP, também tem um outro fator lá na embalagem que me afeta, que é a embalagem econômica. Ele não é simplesmente o peso que eu estou acostumado a ver, uma embalagem que rende mais.
Percebe como a gente vai agregando informações que vão afetar o consumo? E, de fato, pode ser que, apesar de eu ter tido, entre aspas, a intenção de comprar esse olmo, eu acabo saindo de lá com um invicto que eu nunca vi, mas que talvez tivesse um preço ali chamativo naquele momento. Então, entendam, essa é a crítica ao modelo mentalista dos desejos, né? A gente vai perceber que existem características muito concretas dos produtos que me fazem ter escolhas diferentes. E também o aspecto social do consumo, né? A gente muitas vezes acaba comprando Guaraná Antártica no ponto de venda, quando na verdade eu queria um Dolly, porque o Dolly é um produto que eu gosto, que pessoas do meu bairro compravam, só que quando eu entro no supermercado do Pão de Açúcar, mais chique, que tem outros consumidores, eu fico constrangido de comprar o Dolly e acabo escolhendo o Guaraná Antártica. É um exemplo só, não é verdade, não corresponde à minha verdade, pelo menos, mas é um fato que a gente percebe realmente como resposta das pessoas às escolhas de compra. E as consequências de comprar, que muitas vezes estão relacionadas aí para quem a gente está comprando, né? A gente está comprando muitas vezes para agradar uma pessoa, ou a gente vai ser julgado, como eu acabei de colocar, quando eu faço uma compra, né? Quando você tem um contexto social que é determinante para o seu comportamento, né? Alguns contextos são mais críticos, né? A determinado tipo de vestimenta, a forma de falar, agir e produtos que você compra. Tem uma aprovação social maior, andar com determinado tipo de carro, até coisas como caneta que se usa, né? Às vezes lá usar uma caneta Montblanc por um advogado pode ser algum tipo de forma de confrontar né, os parceiros aí, os pares, socialmente, né? Demonstrando aí um aspecto do próprio comportamento. Então, a compra em si, o significado da compra não está no produto em si, mas no que ele representa, nas consequências que ele traz para mim. Só adiantando um pouco aqui para já falar da pandemia, pessoal, eu vou trazer alguns números, né, que depois a gente relaciona aí com as tendências de consumo. Essa é uma pesquisa feita pela Veja Insights e o EY Parthenon no primeiro trimestre de 2020, ou seja, início da pandemia. Quando perguntado sobre preocupações em relação à pandemia, as pessoas colocaram em primeiro lugar sobre a economia do país, já que, né, aquele fechamento geral e o susto inicial da pandemia, que as pessoas ficaram completamente isoladas, com medo de sair na rua, obviamente afetou muito, impactou muito, né, a economia de uma forma geral, as empresas, e passou naquele momento a ser a primeira preocupação. Em segundo lugar, saúde da família, e em terceiro, impacto social e comunitário. Percebam que os três primeiros fatores aí, né, têm um destaque especial para a percepção que as pessoas tiveram com o fechamento do comércio. Depois, né, a gente consegue os dados dessa mesma pesquisa dizendo que 71% das pessoas ainda preocupadas em contrair o coronavírus, que 78% aumentaram os cuidados com gastos, né, de evitar de fazer o revenge consumption, que é a ideia quando a pessoa gasta em excesso, depois passou um período sem poder gastar. As pessoas já perceberam que não poderiam fazer isso. Quase 80% afirmou que teriam cuidado com a saúde física, foi muito ressaltado, obviamente, e saúde mental, que também foi outro aspecto que foi desafiado e as pessoas passaram a prestar mais atenção. E um dado muito significante para a gente pensar agora nessas consequências do tendência de consumo é esse dado que lá no primeiro trimestre de 2020 já havia um impacto muito grande, em que 35% das pessoas tinham reduzido em 50% ou mais, né, do seu rendimento. E 36% tinham mantido e uma redução em 25% de 30%. Se a gente somar os que reduziram entre 25% e 35%, né, a gente vê que a maior parte das pessoas, quase 70% das pessoas, tiveram redução significativa nos seus ganhos. Né? E, obviamente, aí que esses que estão no 1% surfando no digital, provavelmente, foram os que aumentaram os seus rendimentos naquele período. E aqui, para trazer o dado recente, na verdade, foi uma pesquisa realizada em 2 momentos pela FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, comparando outubro de 2020 e maio de 2021 na opinião das pessoas. E aí as respostas mais significativas foram:
Quando perguntado sobre se a pandemia alterou o padrão de consumo, 72% tinham respondido em outubro de 2020 que sim, e em maio de 2021, 90% disseram que alterou o padrão de consumo. Então, as pessoas já declararam, né, em maio desse ano, que tinham alterado a forma de escolher e comprar produtos. E a gente ainda está em um período muito grave, né, de recesso econômico. Como ficou a renda durante a pandemia? A gente teve lá um impacto inicial, obviamente, porque o primeiro período da pandemia tudo ficou fechado, então 53% diminuiu a renda, e agora ainda teve, apesar da retomada, né, de algumas atividades, ainda 40% teve redução de renda. Que tipo de gastos foram cortados com a pandemia? Os principais gastos cortados, né, que se mantiveram aí, com vestiário, as pessoas ficando mais em casa, realmente trocaram menos de roupa, né? Home office, saíram menos. O turismo, obviamente, um dos mais impactados, e com atividade física. Vejam que foram gastos cortados, em primeiro momento, por impossibilidade de convívio social, e depois, aí, talvez, por adaptação ao tipo de atividade física que está sendo feita. Que práticas se tornaram mais frequentes? Aí também há uma coincidência, né, dos números, que teve uma intensificação, são os mesmos produtos, que é exatamente pedir comida por delivery, pessoas não comiam fora, a escolha pela educação à distância, que é uma tendência que vai se manter muito provavelmente aí para as faculdades, e compra de itens essenciais, né, em que as pessoas começaram a comprar online itens essenciais, com uma frequência cada vez maior. A gente tem outras opções hoje, o próprio Uber oferecendo oportunidades aí de compra online de produtos de todos os tipos, de alimentos, supermercado, além de compra de eletrodoméstico eletrônico, que só aumentou, e saúde à distância, que também se manteve vem aumentando. E comportamentos que adotou por conta da pandemia. Vejam que aí 64% passou a cozinhar mais em casa, e trabalhar em casa, que está um pouco abaixo aí, com 50%, são os dois itens que se mantiveram em alta. E realmente são transformadores, porque as pessoas começaram a se dedicar um pouco mais aos cuidados de saúde e bem-estar em casa, e estão trabalhando em casa. O que, com as mudanças que as empresas sofreram, com redução e cortes de despesas, muito provavelmente não vão voltar a ter despesas com o home office, porque acabaram conseguindo se adaptar muito bem, né? E, por fim, aí, o último dado, que era hábitos novos incorporados, o poupar, que estava em muita frequência alta no começo, reduziu um pouco, controle de despesas também reduziu um pouco, e pesquisar preços também reduziu um pouco, que muito provavelmente está relacionado a essa adaptação que as pessoas percebem já de uma volta das formas de consumo, né, de poder voltar a caminhar em shopping e ter maior controle sobre os rendimentos. Então, as organizações estão muito impactadas, né? Se tem uma tendência que está se mostrando, né, que já existia e continua em alta, é a necessidade das empresas trabalharem a simplicidade e a qualidade de produtos e serviços. Vocês vão ver que essa característica é muito valorizada, principalmente quando já existe uma relação de consumo. As pessoas já têm algum tipo de relação com aquela determinada empresa. Eles aumentam a fidelidade por conta de encontrar, né, simplicidade, qualidade nos produtos. Então, percebam, qualidade, né, junto aí com um produto que não é rebuscado, a flexibilidade do processo de compra facilitado, e assim como a individualidade das relações. Lembra aquela história do consumidor mimado, que o Walter Longo falou? É exatamente isso, em que as pessoas hoje têm uma exigência muito maior de serem atendidas nas suas necessidades, porque a gente tem acesso a isso, né? As pessoas concedem acesso, que vocês vão ver para frente, aos seus dados pessoais. Elas fazem isso intencionalmente, buscando receber ofertas personalizadas de produtos e serem melhor atendidas. Então, a individualidade das relações, de ser atendido de forma a buscar soluções para aquela pessoa, hoje é muito valorizado. É um pilar do autoconsumo. E a gente teve uma transformação também muito importante, né, dos primórdios, aí há 10 anos, a gente falava de definição do tipo de negócio, né, quem somos, que negócio nós somos, passou a ser, desde antes da pandemia, já para que problemas resolvemos, né? Aquela ideia de empresas que atendem às principais dores
dos consumidores, que é, inclusive, a forma como se trabalha o copy do texto, né? Buscar resolvedores. E desde antes da pandemia, uma tendência que se consolidou muito fortemente é a ideia de que as empresas devem não só vender produtos e serviços, elas devem inspirar as pessoas, tendo comportamento ético, tendo produtos adequados, né, sustentáveis, que atendem aos consumidores. E por isso que a pergunta hoje é: que sonhos dos nossos clientes que estamos realizando? Então, o norte de muitas das novas formas de comunicar está relacionado a como a gente consegue traduzir a nossos produtos e serviços em relação aos propósitos de vida daquela pessoa. Aliar propósitos das empresas com propósitos individuais. A gente também tem tendências que eu selecionei para vocês aqui, dentro de uma premissa de que não são verdades absolutas, né? São verdades em constante transformação. Como eu falei antes, a gente não vive hoje um novo normal e nunca vai viver. A gente vai viver um novo ambiente que é já alterado pela pandemia e que vai continuar se transformando, principalmente diante desse cenário recessivo que a gente espera da economia, já que a gente tem um cenário inflacionário no mundo todo. A gente vê até a China com problemas aí de infraestrutura, de combustíveis. O inverno na Europa vai ser muito severo e o processo inflacionário aí vai exigir da gente mais adaptações. Então, não são verdades absolutas, mas tendências, né? Existe essa ideia de que, exatamente quando o consumidor aprendeu a ser bem atendido, encontrou soluções mais rápidas com o delivery, ele vai fazer com que essas novas experiências sejam novas necessidades. Então, quem hoje não tem um site que realmente se comunica bem, está completamente fora do mercado, porque a experiência das pessoas em encontrar um produto bem descrito, com uma forma de compra muito facilitada no site, passou a ser uma exigência mínima de todas as empresas. Então, essas experiências de consumo novas passaram a ser a pauta das novas necessidades. Então, a gente vai percebendo que o consumidor, ele multiplica, né? Ele aprende a ter boas experiências e vai aumentar as expectativas com todas as experiências que ele tem. Outra característica importante, né, é aumento da conscientização e visão do mundo. Essa ideia que a gente percebeu da fragilidade da natureza, da fragilidade da sociedade, da saúde, faz com que as pessoas exijam, né, uma conscientização também das empresas sobre problemas sociais, econômicos e ambientais. Então, passa a ser também uma nova necessidade essa visão de mundo comum para as empresas. Maior conexão emocional, né? Então, a gente percebe que, para a maior parte dos produtos, exatamente por ter um acesso muito grande às informações, as pessoas rapidamente vão identificar os produtos que têm melhor custo-benefício. Eles vão comparar muito rapidamente. Aliás, a gente tem muitos sites hoje que fazem exatamente isso, comparam produtos, né? Vão dizer as diferenças e características e preços. E, então, as pessoas vão não só exigir uma excelente qualidade, um custo-benefício realmente vantajoso, equilibrado, mas vão também ter já uma expectativa maior quanto àquelas empresas em que elas já têm uma relação, que elas já são consumidores, têm uma relação emocional. E quando elas têm a percepção de que existe um custo-benefício bom e uma boa relação emocional, em alguns aspectos as pessoas até se permitem manter a relação gastando mais, pagando um pouco mais para essa empresa, se perceber que isso vai melhorar a relação que ela tem com a empresa. Isso é muito novo e muito interessante, as pessoas cultivando a relação, né? A integração e conectividade, como eu já comentei com vocês, as pessoas hoje, 70% das pessoas hoje, se sentem confortáveis em compartilhar suas informações digitais. Por quê? Porque elas fazem isso esperando que você use essas informações para entregar soluções melhores, que use essas informações para atender as expectativas, né? O marketing tem feito muito bem isso, até com o remarketing, né? Você conseguir apresentar um produto para aquela pessoa que estava buscando esse determinado produto, né? E a ideia de conveniência muito, muito forte, muito presente, né? Exatamente de a gente usar as informações que a gente tem disponíveis, o Big Data, né?
para transformar todas as empresas em empresas chamadas data-driven, né? Dirigidas por números. A gente conseguir encontrar o melhor produto e atender melhor a expectativa das pessoas. E aí eu tenho aqui algumas que são tendências específicas para os brasileiros nos próximos 5 a 10 anos, traçados a partir de 2020, tá? Então são tendências aí levantadas pela Gouveia, que traçam aí o que o brasileiro espera nos próximos 2020 a 2030, né? Primeiro, o consumo de mais produtos agrícolas, ou seja, produtos saudáveis, frutas, legumes e verduras, de hortas e fazendas próximas. Exatamente essa questão de distribuição, conhecimento de origem, né? Ter sua própria horta ou mini-horta, que eu achei muito interessante, até uma tendência maior na geração Y do que na geração X ou outras gerações, das pessoas que querem, né, cuidar elas mesmas do bem-estar e saúde da sua família, da sua própria saúde, cultivando o seu alimento. Consumir mais produtos do tipo faça você mesmo, né? Essa tendência do it yourself, já que as pessoas ficaram em casa muito tempo, tiveram que comprar um móvel e ela mesma montar, ela acabou personalizando de repente a tampa da mesa, pintou a própria parede e acabou entrando em contato com essa habilidade que muitas vezes nem sabia que tinha e muitas vezes obrigada a fazer isso, e isso passou a ser uma expectativa de encontrar mais produtos que ela possa e ela mesma produzir, ela mesma personalizar. Outra tendência aí do brasileiro é o home reframing, né? Que é ressignificar os lares. E isso vai afetar com certeza aí não só a reforma que as pessoas fazem em suas casas, a remodelação que elas fazem, mas também nos produtos do mercado de imóveis, né? Novas casas e prédios, por exemplo, e porque as pessoas já demonstram que querem mais espaços de lazer, mais conveniência, né? Inclusive existe a tendência de colocar mercados dentro dos condomínios, né? A ONI, uma empresa aqui de São Carlos, é uma das pioneiras nisso, de mini mercados, né? Para atender a conveniência de cada condomínio. Mais automação, as pessoas encontraram essa solução de limpeza em casa, TV inteligente, robô aspirador, automação de luzes e fechaduras, a pessoa se dedicou mais à casa. E também sustentabilidade. A expectativa de que sua casa tenha produtos sustentáveis, de reuso, equipamento consumindo menos energia, né? Ainda mais dentro desse cenário de recessão econômica, e tornando aí opções de economia de energia sustentável, como a energia fotovoltaica, que cresceu horrores nos últimos tempos. Ainda dentro das tendências brasileiras dos próximos 5 a 10 anos, busca por equilíbrio e aceitação. Que a gente, além de falar de sustentabilidade ambiental, a gente fala agora de sustentabilidade humana, o que é uma forte tendência para quem trabalha com produtos para saúde e bem-estar, segurança emocional e física, segurança digital, desenvolvimento educacional. Se comprou muito curso curto, né, online, para que as pessoas aprendessem a fazer coisas em casa. Então, busca do desenvolvimento autônomo da sua plataforma educacional. Essa tendência acho que é muito importante para a gente conhecer e pensar de como que as empresas podem ajudar as pessoas, né? Penso que existe aí uma coisa muito importante, que é essa tendência de que as marcas podem, né, contribuir para que as pessoas tenham, então, maior equilíbrio. Como? Exatamente desenvolvendo produtos, como a gente falou agora, que atendam ao pilar de segurança física e digital, desenvolvimento educacional e bem-estar. A gente também pode, né, encontrar ações que atendam também a um ponto muito sensível das pessoas hoje, que é exatamente a aceitação e respeito, né? Então, a contratação com foco na diversidade, produtos e a comunicação que atenda, né, a essa diversidade que a nossa sociedade brasileira tem, que sejam inclusivos e que respeitem as origens da nossa população, que descrevam e atendam às diferentes necessidades dos muitos públicos que a gente tem no nosso país. Aí considerando etnia, considerando necessidades específicas de cada público, né? Também essa ideia que a gente vê que é ainda bastante polêmica no meio empresarial, que é a criação de ambientes que promovam entretenimento, né? A descompressão nas empresas,
relaxamento do ponto de venda, criar ambientes cada vez menos ostensivos em termos de compra. São aquelas lojas que criam ambientes, usando muito do marketing experiencial, né? Trazem aí uma experiência de uso do produto no ponto de venda. Faz com que as pessoas se sintam mais à vontade e menos pressionadas, porque, afinal de contas, elas já têm muita informação sobre preço, característica de produto. Elas vão ao ponto de venda, vão frequentar as empresas para ter relaxamento, descompressão, entretenimento mesmo, né? E aí, as últimas números aí que trazer para vocês, né? Falando um pouco sobre aspectos que a gente está hoje encontrando, né? Que são o que o consumidor valoriza e que, de certa maneira, a gente tem que estar bastante atento, né? Diante de tudo que está acontecendo, existem pesquisas como da E-Commerce Brasil que mostram que em 2020, a gente obviamente percebeu isso, serviços digitais cresceram 42% em um ano, né? O varejo em si, digital, cresceu 23% só no ano de 2020. E 47% dos negócios digitais feitos por dispositivos móveis. Isso tudo favorecido por uma tendência muito importante dos marketplaces, né? Em que uma Magalu hoje é um ambiente onde a pessoa encontra produtos, serviços, produtos ofertados pelos próprios clientes do Magazine Luiza e, com isso, intensificam as relações de compra online. Outra pesquisa importante, recente, 2020, da Critel, mostra que 56% das pessoas, eu acho esse número bem significativo, né? 56% das pessoas que fizeram suas primeiras compras fizeram suas compras online em 2020 estavam fazendo a sua primeira compra. Então, percebam, 56% das pessoas que compraram na internet em 2020 estavam fazendo a primeira vez uma compra online. E o mais interessante disso é que 94% das pessoas afirmaram que vão continuar comprando online, ou seja, essa mudança veio para ficar. Não é uma tendência exclusiva desse momento pandêmico, é uma tendência presente, né, até para as pessoas que ainda não tinham feito compras online. Tiveram provavelmente boa experiência de compra, de entrega e vão continuar sendo consumidores online. E um enorme desafio que eu acho que a gente tem que estar atento, a comunicação, RH, marketing de uma forma geral, acho que está muito sensível a esse tema da LGPD. Apesar da gente ter, né, esse foco da empresa ligada às informações, data-driven, ligada aí às informações do consumidor, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada em 2018, entrou em vigor agora, em agosto de 2021, é bastante séria, né? E apesar de ter, né, desde 2018 já ter sido apresentado em 2018, quando a Camai Technologies fez a pesquisa aqui no Brasil em 2020, no ano passado, 64% das empresas ainda não estavam prontas para a LGPD. Então, não sabiam como lidar com essas informações, né, não sabiam exatamente as preocupações e as consequências de um mau uso dessas informações. Portanto, eu acho que hoje um grande desafio para a comunicação e marketing é exatamente conseguir capturar e interpretar as informações desses consumidores. É saber lidar com seus dados primários, com o que é vendido, em que local é vendido, como, com que tempo, todas essas informações que são os KPIs, né, os pontos aí, indicadores importantes para as empresas, que a gente tem que realmente colocar em primeiro lugar na nossa lista de informações para conduzir o processo de consumo. E trazendo para fechar essas últimas, que são as tendências para 2025 da Gouveia, aqui são apenas dados muito sintéticos, né? Essa consultoria Gouveia, ela trabalha com comportamento de consumo há muitos anos, publicou recentemente um livro que apresenta as principais pesquisas sobre consumo com essas tendências que eu estou apresentando para vocês. Um fator demográfico importante é o baixo crescimento da população brasileira, que é interessante. Hoje o Brasil tem uma população estimada em 212 milhões de habitantes e o estimado para 2025 é 220 milhões. Pensando nas características do nosso país, né, é um crescimento moderado
E a característica desse público em 2025, na sua maioria, é de pessoas na faixa etária dos 36 anos, que está no fim daquela janela demográfica das pessoas que estão produzindo e enriquecendo a sociedade, né? Que não são idosos nem crianças que consomem mais recursos, são os que produzem mais recursos, esses que estão na faixa de 36 anos. E também 52% feminina, a população brasileira, características de mercado para 2025. De 2019 para 2020, a gente teve um acréscimo de 5,5% nas vendas online, só 2020 mais 10%, e a projeção é novos 25% de crescimento. Então, a gente vai ter um acúmulo desse período pós-pandemia que vai realmente acelerar demais o e-commerce, como a gente já tem visto, né? E um grande destaque aqui para ecossistemas brasileiros, que é esse modelo, que aqui eu até destaco o modelo do Magazine Luiza, como exemplo, que até pouco tempo atrás a gente tinha a Magazine Luiza como uma loja, né, de comércio varejista, que tinha aí principalmente linha branca, né, de eletrodomésticos, mas que hoje é esse ecossistema que envolve empresas de logística, que envolve empresas de distribuição, como a Netshoes, a Shoestock, livros da estante virtual, a própria loja antiga Magazine Luiza e serviços financeiros que fazem hoje parte do ecossistema, que são empresas do Magazine Luiza, como, por exemplo, o Consórcio Luiza, os sistemas de pagamentos eletrônicos, que são empresas que prestam serviços para a rede de pagamentos Luiza, o Magalu Pay, que vai ser o cartão do Magazine Luiza, seguros, a Magalu Entregas, eles adquiriram várias empresas de logística, desenvolveram aí uma forte rede de logística, e também, dentro de serviços, eles têm Magalu Ads, que cuida do marketing digital para os próprios clientes do Magazine Luiza, dentro da plataforma, do Marketplace deles, a Hub Sales, até empresas de comunicação, como o Canaltech, e mais recente aqui, a aquisição aí do Jovem Nerd, e várias outras aquisições de canais de comunicação que fazem com que o Magazine Luiza esteja presente de uma das mais diversas maneiras no processo de compra. Então, a gente percebe que essa tendência é uma tendência, inclusive, que a gente está muito à frente de outros mercados da América Latina. Essa tendência que o Gouveia traz também, que é muito importante, é o D2C, né, o direto, do inglês, né, Direct to Consumer, ou direto ao consumidor, que é uma tendência que o e-commerce traz das empresas fabricantes venderem diretamente para o seu consumidor, dentro de marketplaces, como o Mercado Livre, Magazine Luiza, ou no seu próprio comércio virtual. Hoje você pode comprar produtos, calçados muito bons em fabricantes de Franca diretamente no site do fabricante. Assim também, a globalização, a gente tem a oportunidade de levar algumas tendências brasileiras, como a gente vai ver como o Pix, para o mundo todo, internacionalizar esse modelo de ecossistemas que tem dado muito certo aqui com a criação de novos canais. Nesse aspecto, pessoal, a gente está pau a pau com muitas sociedades aí da Europa e da América de uma forma geral. A retomada do food service, dos restaurantes e serviços de gastronomia, só que diferentes, né? O ênfase aí nas entregas, no modelo de atendimento digital e até no modelo que são as dark kitchens, que está sendo hoje muito comum, que são cozinhas fechadas, que não tem restaurantes. É a cozinha que vende por meio de comércio eletrônico, por meio de plataformas como o iFood. Então, são novas formas de prestação de serviços dessa área que sofreu demais durante a pandemia. Como eu disse aqui, o Brasil é benchmarking global. Quando a gente fala em pagamentos digitais, a gente tem o Pix, que aí é uma solução muito importante, que está tendo uma adesão muito forte para o público jovem e que está favorecendo demais a negócios digitais. E isso é um benchmark nosso, que é muito importante, que só vai se fortalecer até 2025. Outro também muito importante que foi necessário na pandemia e virou dentro daquela ideia, né, de comodidade, conveniência, é a telemedicina, serviços de laboratórios, farmacêuticos, todos virtuais, que são hoje uma forma muito importante de se atender ao público
oferecendo serviço de altíssima qualidade na casa do sujeito. E a ideia, né, do home office trazendo um aspecto novo aí, né? Não só como tendência do trabalho, mas um aspecto muito interessante que está se configurando já no nosso país e em outros lugares do mundo, que é o home office afetando a microgeografia. Olha que interessante. Pensem que as pessoas não se deslocam mais para o seu trabalho. Então, ao invés de eu almoçar naquele restaurante que ficava perto da minha empresa, eu passo a comer por delivery. Ou dentro da micro-região da minha casa, eu posso escolher um restaurante próximo, porque eu trabalho no home office. Isso altera o potencial de consumo das regiões do Brasil de uma forma tremenda, muito boa. Então, as pessoas não se deslocam mais para viajar para os grandes centros, em alguns casos, e essa mudança de atitude de onde é que as pessoas consomem, buscando aí favorecer os mercados próximos de onde moram e não mais de onde trabalham. Então, é uma outra consequência do home office que a gente sabe que veio para ficar, né? E a ideia de causas e propósitos, né? Que a gente percebe que cada vez mais evidente até essa briga das fake news, trazendo informações incorretas, é muito relevante hoje em dia por conta de que as pessoas estão muito atentas ao compromisso da empresa com o seu consumidor, com o seu mercado e com a natureza, de uma forma geral, todo o ambiente ela está inserida. Nesse aspecto, a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais atentas ao comportamento responsável das empresas, que é uma tendência que permanece. E com isso, pessoal, que eu entendo que são as tendências importantes dentro desse modelo de consumo em que a gente percebe que as pessoas mudaram a maneira de consumir e que isso não volta mais a ser nenhum outro modelo, né? Passa a ser uma coisa nova, um novo jeito de agir. E aí, quando eu trago essa provocação de falar e depois, eu quero dizer para vocês que o depois é agora. O depois é esse novo cenário que veio para ficar e que tenho certeza que vai evoluir dentro dessas tendências que eu trouxe, principalmente vocês, que eu escolhi aqui para falar, né, do consumo digital, de propósito, de ecossistemas, e que a gente deve estar atento do trabalho de comunicação para ter oportunidade de interferir e construir a história de consumo desse cliente, dos nossos clientes de comunicação, e com isso aí a gente vai ter um papel importantíssimo da comunicação na transformação da sociedade. A comunicação ajudando que as pessoas encontrem alternativas de consumo e alterem todo o ambiente que vivem. Espero aí que tenha contribuído, eu acabei me estendendo um pouco mais do que o tempo que a gente tinha combinado, e estou à disposição caso tenha algum tipo de dúvida. Obrigada, Henrique. Foi realmente muito interessante, porque você veio com os conceitos, mas você chegou até as tendências, né? E até os nossos dias atuais. Muito obrigado pela sua palestra, pelas considerações, pelas informações que você trouxe. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professores? Alguma curiosidade? Vamos aproveitar que o Henrique está aqui hoje. Não? Microfone desligado, eu não vou conseguir falar nunca, né? É outro problema, viu, Henrique, dessa nossa... Eu compactuo com você na questão do novo normal. Não existe... não é bem uma pergunta, é mais uma troca aqui com você nisso. Concordo com a questão do processo individual no consumo, realmente é característica de indivíduo para indivíduo, e isso nós temos percebido muito o que tem acontecido no mercado. E esse novo cenário, não vou dizer normal, porque eu realmente não concordo, mas esse novo cenário, ele trouxe ou antecipou o que já existia um estudo muito grande sobre a questão digital e como isso ganharia, digamos assim, o nosso cenário mercadológico.
Mas isso hoje, a pandemia só antecipou e nos mostrou que isso era possível. E como é possível e como crescerá. E claro que com isso várias novas tendências acontecem, inclusive as profissões, né? Então isso nós estamos observando claramente o que está acontecendo dentro do mercado. E eu acredito que será um movimento, nós conversamos no outro dia, mas é um movimento muito rápido, porque nós fizemos isso em 1 ano e meio, se você pensar. O que vinha se falando, já tinha gente há alguns anos atrás dizendo a televisão vai acabar, o rádio vai acabar, a comunicação mudou, a forma de se comunicar está realmente mudando, mas há uma adaptação desses veículos, há uma mudança da forma na linguagem, então tem muita coisa acontecendo e isso vem com uma força grande também para o meio acadêmico, isso é certo. Sem dúvida. E você falou uma coisa importante, Luiz, que realmente foi uma transformação muito rápida. E acho que é importante que também a gente esteja atento que isso exige que os novos profissionais de comunicação e nós todos tenhamos novas habilidades e competências importantes, né? Eu percebo aí no trabalho que eu tenho feito com algumas empresas de comunicação hoje, trabalhando com marketing digital, que boa parte das pessoas que trabalham muitas vezes vem da área da engenharia ou da área da tecnologia. E isso não quer dizer que a comunicação mudou para a área da tecnologia. Isso acho que quer dizer que as pessoas que trabalham com a comunicação têm que usar suas competências de comunicação, mas aliadas às informações das tecnologias, ao data-driven, essa ideia de conhecer como que hoje é tratado o dado na comunicação, porque eu acho que isso é parte hoje fundamental, a tecnologia e os dados para quem vai trabalhar com comunicação. Mudou muito. Na minha época, eu vim, imagina, na minha época era Pestap, né? Aqui, acho que nem vocês eram dessa época, né? Do Pestap na letra 7. Juliano, mas eu sou. Pode ficar. Letra 7, né? A gente fazia letra 7 com a reguinha. Imagina, hoje a gente está falando em números, em conhecer o Analytics, né? Quem hoje não trabalhar com Analytics está fora da comunicação. Então, acho que a gente ficar atento que essas tendências traduzem-se também em novas competências para quem está trabalhando a comunicação, né? E observar mesmo, você deu uma linha de continuidade muito interessante nisso, porque todo hoje o pessoal que faz muita publicidade ou está dentro do mercado da publicidade, a ideia puxa, eu faço a publicidade, mas a publicidade está aliada a N outras coisas, macro e ambientais, digamos assim, mas que precisam ser trabalhadas. Uma delas realmente, e forte, é a tecnologia. Então não adianta, porque se você pensar na tecnologia, alguém de tecnologia vem e faz o seu trabalho. Mas a competência da comunicação ainda está na nossa mão. Né? Então isso é fundamental que as pessoas que estão ingressando no mercado agora, elas entendam por que eu estou fazendo publicidade. Por que eu estou fazendo um design? Porque você tem uma função específica e, claro, dentro dela eu consigo desenvolver coisas muito melhores, atuando com a tecnologia e conhecendo processos diferenciados. Essa é a grande... eu não vou dizer nem que é a grande sacada, porque, na verdade, isso é a tendência natural das coisas. Se você não estiver por dentro, você vai ficar fechado naquele universo. E é isso que está acontecendo. Juliano, Kenny, querem perguntar alguma coisa? Gente, eu estou aqui com o chat, caso alguém não queira abrir o microfone. Eu vou perguntar, fiquei curioso aqui, tá? Henrique, eu trabalhei bastante tempo com algumas pessoas da área da psicologia, mais, sobretudo, da área comportamental, com o Dr. Hélio Gillard, da Noricamp, aqui em Campinas, não sei se você... Conheço muito ele, é exatamente a mesma abordagem que eu trabalho. Eu percebi no decorrer da sua palestra aí, por isso que... Né, e eu estudo bastante essa questão das novas tecnologias, da convergência midiática, sobretudo, né? E eu percebo que, como o Luiz falou pontualmente aí, está havendo uma transformação no ambiente de trabalho e nas coisas como um todo, né? E as profissões também estão se convergindo, como vocês colocaram aí, né? Então, esse novo profissional que tem que se apresentar para o mercado, ele também tem que ter um novo posicionamento, como você também colocou aí, que o cara da engenharia trabalha na comunicação, e da comunicação tem que começar a trabalhar
em outras áreas, né? Exato. Então, a importância do estudo contínuo, né, da aprendizagem contínua, ela se torna fundamental. Mas determinadas profissões, sim, vão acabar sumindo nesse mercado, né? Se você pegar e fazer uma listinha aí, por exemplo, cobrador de ônibus, já não temos mais. O cara, frentista de posto de gasolina, em alguns países já não tem mais, né? Checklist de supermercado, também não tem mais. A comunicação, ela é um elemento fundamental. Não se vive sem comunicação. Então, eu não acredito no fim da comunicação. Mas ela tem que se reinventar. Se você pudesse dar um conselho aí para os nossos discentes e para nós docentes também que estamos acompanhando a sua palestra, dentro do ambiente comportamental, o que você indicaria para os nossos alunos? Como é o comportamento de aprendizado, de buscar esse posicionamento no mercado? O que eu costumo perceber é que as pessoas têm algumas resistências por acreditar que não são da área, que não vão conseguir se adaptar e que o mercado está mudando. E até vejo aí que uma predominância muito grande de pessoal muito novo no mercado, né, que se vangloria de serem os nativos digitais. Mas eu valorizo muito mais os migrantes digitais, né? Eu acho que todos nós podemos ser migrantes digitais. A gente pode não ter hoje o conhecimento de algumas tecnologias, mas a gente migra para isso de uma forma muito rápida se a gente estiver pronto para se adaptar. Porque mesmo as pessoas que estão hoje no mercado com conhecimento adaptado, elas vão ter que, com certeza, em pouquíssimo tempo, se adaptar de novo, né? Hoje, se você não acompanhar, por exemplo, as mudanças inúmeras de algoritmo das redes sociais, você tem desempenhos cada vez piores. Então, eu penso que uma questão muito importante é a gente ter a abertura. Eu acho que é fundamental que a gente incorpore esse espírito de se abrir à necessidade de aprender continuamente. Oportunamente, né? Hoje mesmo, eu estava no período da manhã participando de um evento da área de educação da Semesp, né, das mantenedoras, está tendo um congresso importante, o Finesp, e uma das coisas que foi conversado lá hoje, que eu achei bastante interessante e relacionado a isso, é o pessoal trabalhando a ideia do fim do diploma. Eu achei interessantíssimo, né? Falei assim, vamos acabar com o diploma, por quê? Porque você não pode certificar alguém de um mercado que muda muito rapidamente. Você, no início de um curso de tecnologia, né, no ano 1, você tem uma tecnologia. No ano 4 do curso, já é outra tecnologia. Então, você está certificando o quê? Né? Então, o pessoal falando assim, vamos abandonar a ideia de diplomar e formar pessoas para falar em construção constante. Porque é uma necessidade que as próprias faculdades se adaptem à ideia de transformar a ideia tão já batida, né, de aprendizagem contínua, que a gente vai ter que o tempo todo aprender. Então, o cara que está fazendo engenharia hoje, ao final do curso dele, ele precisa voltar para o começo, né? Então, a gente precisa rever, né, o que a gente tem que ter de fundamentos. Eu acho que essa ideia de que simplesmente vamos abandonar a faculdade é um absurdo, porque a gente tem na faculdade os fundamentos que são a história, né? Porque senão as pessoas vão querer ficar inventando a roda todo dia. A gente já tem a roda muito bem construída em termos de semiótica, de comunicação, as pessoas precisam entender isso, mas elas precisam também ter a consciência de que, a partir dessas bases, elas vão ter que continuar constantemente, todo dia, aprendendo coisas novas. Então, acho que está aberto a aprender continuamente, a se reinventar sempre e entender que é isso, é bacana. Esse processo de aprender coisas novas te faz ficar mais saudável, se adaptar melhor ao mercado, né? É muito mais produtivo para a vida da gente e para a saúde mental também, né? E você só colocou aí uma coisa interessante. Hoje, algumas pessoas, até pelo fato de que eu estou no online, eu estou em casa, então eu estou fazendo 3, 4, 5 cursos diferenciados para me certificar. E aí fica a pergunta: a certificação é válida ou você realmente não está, você está aprendendo alguma coisa nesse sentido que agregue a você esse ensino contínuo? E isso é que é mais complicado. Tem um aluno nosso, Áquila, que fez uma pergunta que eu vou passar para você. Ele coloca assim: como você acha que a busca por experiências e sensações
pode ser suprida nesse contexto totalmente digital. Exemplo, cultos de igreja online, shows via live, assistir jogo de futebol só na TV e não mais nos estádios. Aliás, eu queria colocar aqui que o Átila, os estádios já estão enchendo outra vez, tá? Então, já estamos voltando. Mas vamos lá, Henrique. Eu penso que... obrigado pela pergunta, Átila, porque quando você coloca aí, né, de suprir, você acha que a busca por experiências pode ser suprida no contexto digital? Na verdade, eu penso que a experiência é outra, né? A experiência presencial, de você ir sentar num gramado, fazer um lanche e ficar admirando a natureza, ela é única. Ela nunca vai ser suprida pelo contexto digital. O que você vai ter vão ser outras experiências, né? As pessoas, por exemplo, que gostam de ter um ambiente mais intimista, que pagam para ir no camarote ou no show, vão provavelmente preferir assistir na sua TV de 90 polegadas em casa, comendo e bebendo confortavelmente e dançando com as pessoas que são amigos, que ele leva para casa. Mas isso não é a experiência de ir ao show. Isso é outra experiência. Então, a gente tem que entender que, na verdade, o que a gente está fazendo é criar novas experiências que talvez eu, que sou mais velho, estou muito acostumado com alguns tipos de experiências que eu já tive e que, para mim, fazem falta, porque estão relacionadas à minha história de vida, eu posso sentir falta de determinadas experiências. Mas tem novas experiências que estão sendo criadas, de relacionamentos virtuais, de você, até agora, né, para mim é muito difícil, mas muita gente nova já participa de reuniões virtuais com realidade aumentada, né, tem jogos de realidade virtual aumentada, são experiências diferentes. E eu acho que as pessoas, né, pessoas que estão entrando agora na tecnologia, não são simplesmente mais novas, né? As pessoas que não têm outras experiências na vida vão ter experiências mais digitais, então vão se acostumar e ter preferências por essas experiências, que são outras, são diferentes. Você não vai nunca substituir um ambiente físico real para um ambiente virtual. É uma experiência diferente. Mas, como eu disse, para quem nunca teve a experiência de ir para um jogo de futebol num campo grande, a experiência imersiva que ele tem numa tela grande, com som surround, é a experiência que ele aprende. Então, para ele, essa experiência, talvez ele sinta falta disso quando for no campo, que o barulho incomode, que ele se incomode em sentar na cadeira mais dura. Então, eu acho que são experiências diferentes, a gente não vai suprir, a gente vai criar novas experiências. Eu penso, não sei se vocês concordam, que eu acho interessante vocês poderem compartilhar. Helena? Sim, concordo também. Eu sou da semiótica cultural do professor Norval Baitello Júnior, e ele é pelo corpo, né? E ele acredita, então, que o corpo é necessário sempre na comunicação. Mas eu concordo com você, Henrique, que eu acho que são outras experiências, nem mais nem menos, outras apenas, né? Quando você tem digital, são outras experiências. Existe uma experiência cruzada, né? Por exemplo, eu estava vendo o pessoal do iFood comentando por que eles estão investindo milhões para estar no GTA. Porque eles falam assim, as pessoas veem no dia a dia o iFood presente no ambiente delas. As cidades têm entregadores de iFood em todo lugar. Então, se o GTA quer ser um jogo que reproduz alguma realidade, tem que ter entregador do iFood. Então, o entregador do iFood hoje é o personagem de GTA. Então, há um cruzamento de mídias, de experiências, né? O transmídia está aí, mas são diferentes experiências sendo cruzadas. Uma me remete à outra. Eu estou assistindo na TV um show, me remete à experiência de ir ao estádio, mas não é a mesma coisa. O que a gente não pode é ficar numa só, né? Que tem muitos jovens que ficam apenas só na experiência digital, e aí isso também cria ansiedades e pode vir a criar outros distúrbios, né? Um empobrecimento, né, muito grande. Empobrecimento tanto sensorial quanto um empobrecimento cultural. Exato. E de compartilhar com a sociedade, com o grupo, né? Estar em grupo. Bom, gente, mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Juliano, levantou a mãozinha. Juliano! Faustino!
hoje estou ousado, vamos dizer assim. Diga lá, Juca. Em relação a essa questão do empobrecimento cultural ou intelectual, no caso, também mais certo aí, o fato dos jovens hoje estarem buscando informação que não necessariamente se transforma em conhecimento, apenas numa via, que é o Google hoje, né? E aí ele muitas vezes não sabe nem trabalhar direito os mecanismos de pesquisa e pega as primeiras informações superficiais, generalistas que estão ali pela frente e não buscam o aprofundamento dessas informações. Isso em todas as áreas eu vejo, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que ir lá ver Aristóteles e Platão e coisas da Grécia Antiga lá, mas que tem que ter um aprofundamento maior daquilo para ter um conhecimento formado. Isso não causa uma disruptura, uma consequência social futura? Olha, eu penso que eu até vou fazer uma pequena modificação no que você falou. Eu acho até que as pessoas, quando fazem algumas buscas limitadas, né, quanto em relação ao que elas obtêm lá de resposta, então não é um conteúdo mais aprofundado, elas não sabem disso. Essa é uma crítica que a gente faz, né, quando tem a informação de que aquilo é limitado. Então, eu acho que a gente tem que perceber também que, às vezes, aquela pessoa que faz aquela busca no Google encontrou aquilo que atendeu a necessidade imediata dela, né? E muitas vezes a necessidade imediata não é a necessidade da reflexão que a gente tem e que a gente tanto cultua no meio acadêmico e no meio, né, intelectual. Na verdade, ali, as pessoas muitas vezes buscam no Google respostas muito imediatas, muito práticas, né? Tanto que a maior parte das buscas feitas no Google é sobre como, né? Como fazer, como encontrar, como... As pessoas querem respostas práticas, coisas que perguntariam para a gente, muitas vezes, como eu faço isso? Só que elas extrapolam e fazem perguntas, às vezes, mais filosóficas. Só que, quando elas recebem algum tipo de resposta muito rasa, elas não sabem que é rasa, então eles não conseguem ter esse julgamento. Eu acho que esse julgamento vem depois que tem um aculturamento, né? Que a pessoa consegue ter mais informações e perceber que aquilo era raso. Vai da experiência de vida. Só que, de fato, muitas das coisas que as pessoas procuram são coisas muito objetivas e qualquer resposta muito simples, ela acaba atendendo. Eu comparo muito a alguns relacionamentos empobrecidos. Existem pessoas que a gente conhece, amigos, casais, que muitas vezes, famílias, né? Quando se relacionam, são relacionamentos monossilábicos, né? Você fala, tudo bem? Tá tudo bem. Então, beleza, né? Tudo bem é a coisa mais genérica que existe, né? Não quer dizer nada. Bem, não sei bem para quem. Então, as pessoas muitas vezes acabam se contentando com um modelo mais raso mesmo, de que não precisa de muito mais do que aquilo para se relacionar, não precisa muito mais do que aquilo para resolver o problema prático da vida dela. Quando a gente espera que a pessoa, eu penso, né, que quando a gente espera que a pessoa tenha um aprofundamento, eu estou, na verdade, esperando que ela tenha mais reflexão sobre a vida, né? Que ela consiga ali aprofundar. Só que eu penso que com a velocidade que se impôs pela tecnologia, está muito compatível resposta rasa com comportamento imediato, resposta imediata. E eu acho que as pessoas vão percebendo com a experiência de vida que respostas rasas resolvem em curto prazo. Então, resolvem coisas mais complexas. Só que eles acabam passando pelo jeito mais difícil por isso, que é tentativa e erro. Vai lá, a resposta rasa não resolveu, ele vai passar de novo por tentativa de explicar melhor. Então, eu acho que o ritmo da velocidade da tecnologia impõe essas buscas rasas, as respostas rasas resolvem o problema imediatamente, e só quando dá errado é que as pessoas acabam indo buscar mais. Por isso que eu acho que tem que dar errado, né? Eu acho que é fundamental na vida de uma pessoa que as coisas deem errado. Eu acho que se a pessoa não passar pela experiência de dar errado, ela não se motiva a buscar mais, né? Quem nunca passou fome não valoriza o prato de comida que tem na frente. Então, eu penso que até esse processo, né, eu vejo com um pouco de naturalidade e até com a expectativa que, de fato, ela consiga exatamente isso, pouco. Porque quando ela conseguir pouco, ela talvez se motive a buscar mais, né? Então, eu conto com o resultado ruim. Eu acho que não dá para que tenha resultado melhor. Eu acho que tem que passar por isso mesmo, né? Não é nem aquela questão de sofrer, nem nada, mas é a percepção da necessidade. Quando eu percebo que aquela resposta não resolveu,
né? A pessoa, quando vai fazer terapia, acontece muito isso, né? O ratinho tomando choque na gaiola. Só que aí que tá, né? Chega uma hora que o próprio rato, ele resiste ao choque, a níveis que pode até morrer para tentar escapar daquilo. Por quê? Porque já não está satisfazendo mais, não resolve mais a curto prazo. Então, eu acho que eu procuro olhar com uma certa parcimônia para esse comportamento muito comum, e não acho que é só em jovens, eu acho que é em todo mundo que está exposto à tecnologia. Todo mundo está exposto à tecnologia, vira, abre o celular e já sabe o tempo. Vira, já olha a câmera e sabe o que está acontecendo em casa. Então, a tecnologia traz velocidade. E velocidade não permite profundidade. Né? A física mostra isso. Né? Quando você pega um objeto em velocidade muito grande, ele diante de uma superfície vai planar. Joga uma pedra em cima do rio com muita velocidade, ela passa batido pela superfície da água. Né? Só uma pedra mais pesada, jogada de outro jeito, vai afundar. Então, eu acho que, eu espero que dê errado. Né? Eu acho que é muito, muito saudável. As pessoas precisam se frustrar na vida, porque as pessoas que se frustram na vida têm maior tal resiliência, buscam mais. Né? A geração mimimi é aquela geração que é atendida imediatamente para tudo e simplesmente não fica satisfeita se não tiver a resposta na velocidade do iPhone. Então, eu acho que a frustração é uma experiência, sabe? Eu vejo isso no meu filho. Né? E muitas coisas vai dar errado, eu só fico junto, esperando dar errado. Se der muito errado, eu ajudo, né? Mas ele tem que passar por essa experiência. Quem nunca se frustrou é uma pessoa que não vai conseguir lidar com as dificuldades da vida. E a vida é dificuldades, é resolver problemas. Né? Quem só se contenta com a resposta rápida vai se frustrar a vida toda. Então, eu espero muito que todo mundo se frustre mesmo. Né? E a gente esteja aí no nosso papel de educadores, junto dessas pessoas, para dar a mão naquela hora e ajudar, quando não deu certo a busca rápida, ajudar ela a usar, no mínimo, operadores booleanos na busca do Google, mas que ela aprofunde essa visão de mundo dela, né? Excelente, excelente. Eu acho que era a melhor forma de encerrar mesmo. Eu não vou mais levantar a bola se não tiver passado das 11 aqui, tá? Eu vou ficar quieto. Eu ia falar isso, mas deixa lá. Helena, você encerra? Bom, muito obrigado, então. Obrigado, Henrique. Obrigado, alunos que estiveram até agora com a gente. Amanhã nós temos Mundo Digital e pós-pandemia, então apareçam, tá? Quem não esqueceu, quem não preencheu ainda o Google, por favor, preencha. Não esqueçam de preencher o Google também, para a gente ter o nome de vocês. E obrigado, Juca. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, Kenny. Está por aí ainda? Não sei se o Kenny ainda está. Obrigado. Obrigado, Henrique. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou aqui ainda. Gratidão, Henrique. Obrigado por tudo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Helena. É bom ver vocês todos virtualmente, tá? Sim, se Deus quiser. E tomar uma cerveja também, Juca. Estourar aquele champanhe, Luiz. Aquele champanhe, sabe? Não, mas vai ter. Esse ano tem champanhe. O presencial dá isso, dá a possibilidade de tomar um champanhe. Tá? Gente, obrigado, Henrique. Boa noite. Obrigado, Henrique. Boa noite. Obrigado. Gente.
E a TT, e aí tem aquela dorzinha. A dor rouba a sua cabeça. Neusa devolve. Neusaldina linhas 310. 3 ativos para alívio rápido. Dor de cabeça? Chama a Neusa. DH.